Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde, amigas, boa tarde, amigos. Estamos aqui abrindo o painel 96 da primeiro Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Ao lado aqui de brilhantes juristas, como a doutora Maria Luciana Pereira de Souza, o doutor Bruno Albuquerque, o doutor Eric Venâncio, e é com muita satisfação que faço as honras aqui de moderador desse painel, desse brilhante painel, que tem a convite do nosso presidente Felipe Santa Cruz, do nosso membro honorário vitalício Marcos Vinícius Furtado Coelho, do nosso secretário-geral e coordenador-geral do evento, Beto Simonetti, do nosso diretor-geral da Escola Superior da Advocacia Nacional e coordenador executivo do evento, Rony Duarte, que tem trazido aí grandes temas para o debate, junto com a advocacia e também com a sociedade. E o nosso painel, o painel 96, não poderia ser diferente, na medida em que traz assunto contemporâneo, aliás, todos os assuntos que estão na mesa desse grande evento, aliás, um evento histórico, eles são contemporâneos, ainda mais nesse momento de pandemia. Então, estamos aqui abrindo o painel 96, audiências e julgamentos virtuais e processo eletrônico, avanços e retrocessos, para fazer aqui um debate, não vou chamar de palestra, mas uma conversa. Tenho ao meu lado que grandes nomes da advocacia brasileira. Vou pedir licença aos meus nobres presidentes, grandes presidentes, mas começar a apresentação pela nossa querida Maria Luciana Pereira de Souza. Ela que tem feito um trabalho exemplar na OAB do Rio de Janeiro, e aí vem repercutindo isso por todo o Brasil, chegou até Roraima, viu, querida Luciana? Na voz da minha amiga Ana Amélia Mena Barreto, a doutora Maria Luciana, ela é sócia da área de Civil e Proteção de Dados do CTA Advogados, diretora de Inclusão Digital e Inovação da OAB do Rio de Janeiro, mestre em Direito Público e Evolução Social, pós-graduada em Direito Empresarial e dos Negócios, extensão acadêmica em Ciência de Dados aplicada ao Direito, membro consultora da Comissão Especial de Proteção de Dados do Conselho Federal da OAB, membro da International Association of Price Professionals, bem como também do meu querido, grande amigo, presidente da OAB do Acre, Eric Venâncio, ex-conselheiro federal da OAB, ex-conselheiro nacional do Ministério Público, mestrando em Direito pela Universidade de Lisboa, e mais, aí fechando com chave de ouro nessa apresentação, o nosso querido Bruno Albuquerque Batista, que é graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e pós-graduado pela Escola Superior da Magistratura de Pernambuco. Na OAB Pernambuco, exerceu os cargos de conselheiro seccional, secretário-geral adjunto, diretor tesoureiro, presidente da Caixa de Assistência de Pernambuco, foi eleito em chapa única para presidir a seccional da OAB de Pernambuco no triênio 2019-2021. Temos aí um painel, como todos os outros, de um período curto, curto eu digo pelo conhecimento que nós teremos aqui debatido, comentado pelos nossos palestrantes, porque teremos só apenas uma hora para debater, conversar, mas eu não vou tomar muito tempo. Vou passar logo a palavra aqui ao nosso querido presidente Bruno Batista, para iniciar esse diálogo com a advocacia brasileira, com a sociedade brasileira, aos estudantes também, agradecer a participação de todos vocês. O evento é histórico porque temos mais de 100 mil inscritos, ou seja, estamos falando não só para o Brasil, mas também para o mundo. E aí, passo então a palavra aos que vêm a brilhantar o painel, efetivamente. Bruno.
Boa tarde, Rodolfo. É uma grande satisfação para mim poder estar aqui nesse debate, nesse diálogo. Quero cumprimentar meu querido amigo Eric Venâncio, cumprimentar nossa querida amiga Maria Luciana. É uma satisfação poder realmente participar nesse momento desse debate. Quero iniciar também agradecendo o convite que me foi feito pelo presidente Felipe Santa Cruz, pelos coordenadores desse evento, Beto Simonetti, ao nosso membro honorário vitalício, Marcos Vinícius Furtado Coelho, e o meu conterrâneo, o meu antecessor, e que agora vem brilhantemente dirigindo a escola AESA Nacional, Rony Duarte. Meus sinceros agradecimentos aí por esse convite, por participar desse evento histórico, onde se reúne aí mais de 100 mil participantes, entre advogados e estudantes. Realmente é um evento que certamente fica na história. E essa nossa sala, eu queria até começar também com essa observação. Ela recebe o nome de Otávio Lobo. Otávio Lobo foi presidente da OAB Pernambuco aqui, nos anos de 77 a 79, faleceu recentemente, inclusive por conta do coronavírus, do Covid, e em homenagem ao professor Otávio Lobo, que foi professor de Direito Empresarial, à época comercial, de várias gerações aqui na Faculdade de Direito do Recife, foi meu professor, foi um grande presidente aqui da OAB, num período difícil, no período de ditadura militar, e o professor Otávio sempre muito corajoso e sempre muito ligado à ordem. Espero aí que o espírito do professor Otávio nos ilumine nesse debate, nos ilumine nesse momento difícil, ele que está aí homenageado com o nome dessa sala, onde nós fazemos virtualmente esse debate hoje. Mas o nosso tema é um tema realmente bastante interessante e pertinente para a advocacia nesse momento que nós enfrentamos. O tema das audiências e as sessões telepresenciais, né, os julgamentos virtuais, nesse momento de pandemia e o processo eletrônico, o que nós tivemos de avanços e retrocessos. Eu estava assistindo aqui ontem a palestra de Silvio Meira. Silvio Meira, que é um dos muitos paraibanos que Pernambuco termina trazendo aqui para Pernambuco e terminando me roubando da Paraíba. Silvio Meira é um deles, nascido em Itaperoá, mas que fez sua carreira aqui em Pernambuco. E Silvio é um cara que tem uma mente muito, muito aberta, é uma das poucas pessoas que eu posso dizer que consegue meio que prever o futuro, é uma das suas características. E ele falou uma frase ontem, na palestra que fez aqui nesse congresso, que eu disse, essa frase aí marcou e eu tenho que utilizar ela. Ele falou que existem décadas em que nada acontece e existem semanas onde décadas acontecem. E nós estamos vivendo aí uma dessas semanas que décadas acontecem. Várias décadas estão acontecendo em pouco tempo por conta dessa pandemia, por conta do coronavírus que veio aí realmente e modificou tudo. A forma como nós nos relacionamos, a forma como nós advogamos, a forma como o Poder Judiciário vem julgando, tudo isso foi modificado, mudanças que já vinham acontecendo de forma bem gradativa, que foram muito aceleradas por conta da pandemia. Se nós pensarmos direitinho, os instrumentos que são utilizados hoje já eram instrumentos que estavam à nossa disposição. Nós estamos aqui usando o Zoom Meeting, que é um sistema que já existia, já era utilizado. Né? A internet, né, as redes sociais, todas elas já existiam, já estavam à disposição. Mas quem é que imaginava fazer um evento desse, virtual, com mais de 100 mil inscritos, de forma presencial? Onde é que se faria um evento com esse alcance que nós temos aqui, realizando hoje, de forma presencial? Não dava, era impossível. As nossas grandes conferências da advocacia, que são eventos imensos, os maiores eventos jurídicos, talvez, do mundo, reuniam 20, 30 mil pessoas e realmente era um acontecimento. Hoje, nós estamos aqui com um congresso virtual que reuniu mais de 100 mil inscritos. Então, essas mudanças que vinham acontecendo de forma muito lenta foram bastante abreviadas por conta da pandemia. Porque a necessidade é que faz o homem, e a mulher também, né? A necessidade é que faz isso daí. E o homem tem que aproveitar essa necessidade para, então, aproveitar as oportunidades que são geradas por ela. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, no teletrabalho, na forma do teletrabalho, a IBM, nos anos 80, ela implantou o regime de teletrabalho
Isso também eu aprendi com o Silvio Meira. Mas pouco tempo depois, nos anos 2000, ela teve que voltar atrás com relação a isso. Por quê? Porque o homem ele tem que ter uma sensação de pertencer a algo maior, uma sensação de pertencimento de algo maior. E os funcionários da IBM que estavam trabalhando de casa não estavam tendo esse sentimento, não estavam sentindo isso daí. Eu acho que todo mundo, no início dessa pandemia, quando nós fomos todos obrigados a nos isolar, a ficar em casa, vimos aí a parte boa do teletrabalho. Poder ficar mais perto da família, poder fazer as refeições em casa, que muitos não têm condições de fazer as refeições em casa, essa convivência. Essa é a parte boa do teletrabalho que traz para a gente. Mas com o tempo, todos nós vamos vendo também o lado negativo dele, porque o teletrabalho, primeiro, ele dificulta a separação entre lazer e trabalho. Em segundo lugar, você também tem aí essa falta de sensação de pertencimento a um todo. Ter com quem debater, com quem discutir, um cafezinho para você poder trocar ideias com alguém que trabalha com você. Nós estamos sentindo todos, tudo falta disso. O homem é um ser gregário. Nós não somos ursos ou rinocerontes que vivem sozinhos. Nós somos seres gregários por natureza. E nessa pandemia, o que é que a gente está enfrentando? Nós estamos enfrentando servidores públicos que estão constatando que podem trabalhar em casa com a maior produtividade. Isso é efetivamente o que está acontecendo. A gente está vendo aí juízes, promotores, serventuários, e há uma sensação, até mesmo entre a advocacia, de que está havendo, na média, um aumento na produtividade. Mas aí vem uma pergunta, e a qualidade? Como é que está nesse período de pandemia? Judiciário não é linha de produção. Judiciário não pode funcionar como linha de produção. São vidas assim de forma literal mesmo, que são decididas pelo judiciário todos os dias. E a gente não pode medir a eficiência do judiciário tão somente pelas estatísticas de produtividade. Produtividade é muito bom, é interessante que tenha, são importantes, mas esse não deve ser o único fator para a gente medir se o judiciário é eficiente ou não. É importante que as pessoas tenham a sensação de que a justiça fez justiça. E para isso, como eu disse, todos nós somos seres humanos. O cidadão, que é o destinatário final de tudo, ele é o destinatário final, ele tem que sair, mesmo insatisfeito com o resultado, porque é impossível todos ganharem no processo, que o resultado pode ter sido desfavorável para ele, mas ele tem que estar certo que todos os instrumentos que a lei confere foram disponibilizados para ele. Nós estamos hoje, por exemplo, enfrentando um problema crônico aqui em Pernambuco e no Brasil todo, de acesso aos magistrados. Há, infelizmente, aí um encastelamento maior ainda do que o judiciário já tinha. Se nós temos o simbolismo dos palácios de justiça, que já servem para distanciar um pouco o cidadão do judiciário, que se nós temos a rigidez nas formas, o uso de toga, que são símbolos que fazem com que o cidadão fique ainda mais distante do judiciário, essa pandemia ainda está agravando isso daí, porque até para um advogado conseguir ter acesso a um magistrado para despachar um processo, tem sido uma grande dificuldade, salvo, obviamente, aquelas honrosas exceções, ou por telefone, ou por um aplicativo de mensagem, o que quer que seja, mas está havendo realmente uma grande dificuldade. E se o advogado não é atendido, o cidadão não está sendo atendido. O advogado, como a própria etimologia da palavra diz, nós somos aqueles que dão voz àqueles que não têm voz, que é o cidadão. Além da previsão legal expressa, está lá no artigo 7º, inciso 8º, da gente poder se ver diretamente com o magistrado, é uma contribuição que a advocacia faz à qualidade dos julgados. Quantas vezes os advogados não chamaram a atenção para um ponto que o magistrado, na frieza do papel, da tela do computador, não havia se percebido e que isso realmente influiu no resultado do julgamento e contribuiu para se fazer justiça. E é importante a gente dizer, e aí eu já entro realmente no nosso tema, esse preâmbulo foi só para contextualizar, mas nas sessões e audiências de julgamento, elas também já existiam. Nós já tínhamos previsões legais da existência das sessões de julgamento de audiências por videoconferência. Se formos lá no Código de Processo Penal, tem no 185,
temos lá a previsão da realização de audiência por videoconferência de forma excepcional, é verdade, mas já havia essa previsão. Mais recentemente, nós tivemos a Lei 13.994, agora 2020, já durante a pandemia, que permite também nos juizados especiais cíveis a realização de audiências por videoconferência. Mas vieram aí, então, mesmo com essas previsões, essas semanas que parecem décadas. E eu enxergo basicamente 3 etapas. Eu distinguiria aí 3 etapas. Nós tivemos uma primeira etapa onde tudo parou, né? Onde os prazos foram suspensos, onde as audiências foram suspensas, onde as sessões de julgamento foram suspensas e que, inclusive, era necessário. Nós não sabíamos a dimensão da pandemia. Eu confesso a vocês, no início da pandemia, eu, na minha visão de leigo, quando o negócio começou a aparecer, eu pensei, eu acho que com uns 12 ou 3 meses aí, no máximo, a gente vai ter uma vacina, todo mundo vai ser vacinado e as coisas voltam ao normal. E a gente está vendo, depois a gente foi vendo que não era bem assim o negócio, realmente não é verdadeiramente assim que o negócio funciona. E vocês vejam, a única pessoa que conseguiu prever isso daí, sem ser taxado de louco, porque se alguém no ano passado dissesse que o mundo ia parar por meses por conta de uma pandemia, ia ser taxado de louco. O único que conseguiu fazer isso foi Bill Gates, porque é bilionário, viu? Porque se fosse eu, agora eu não estava aqui não. Eu acho que eu já tinha sofrido aqui um impeachment, tinha me enterrado, esse cara tá doido e não tem condições nunca de ser presidente da OAB falando uma besteira dessa. Mas nós tivemos essa primeira etapa onde foi tudo parou. E a segunda etapa já é de um retorno gradativo, um retorno aos poucos. E aí, na minha opinião, uma opinião que eu sempre defendi, a participação em audiências e sessões de julgamento feitas por videoconferência, essas deveriam sempre ser facultativas, a critério do advogado. Caberia ao advogado dizer se tem condições ou não de participar, assim como se seus clientes, testemunhas, possuem as condições de participação nesse momento. É importante lembrar que nós estamos em um momento de adaptação a esse chavão que já virou aí, esse lugar comum, que é o novo normal. É um momento de adaptação, está todo mundo aprendendo, está todo mundo aí se adaptando a esse momento. Nem todo mundo tem acesso a esses meios de informática aqui, por exemplo, que nós estamos usando hoje. Nem todo mundo tem esse acesso, nem todo mundo conhece essa tecnologia, ou tem acesso mesmo financeiro. E, além disso, há o risco para os advogados, para as partes. Se você pegar, por exemplo, a testemunha, que é fundamental para o seu processo, se a audiência for obrigatória, você não vai levar essa testemunha para o seu escritório, para a sua casa para participar? Vai, porque é fundamental para o seu processo. Então, a gente não pode ter esse risco para o advogado. Então, essa segunda etapa, para mim, deveria ser facultativa. E uma terceira etapa, onde as audiências e sessões por videoconferência virariam aí uma prática comum, né, e virariam até mais adiante, inclusive, uma regra de onde comporta as exceções. E as impossibilidades deveriam ser tratadas de forma pontual. Acontece que o CNJ ele pulou etapas. Essa segunda etapa que eu defendi aqui, o CNJ partiu direto da primeira para a terceira. Parou tudo e na terceira a gente já vai para um sistema onde a regra é a participação nas audiências por videoconferência e as impossibilidades são tratadas de forma pontual. Para mim, se pulou uma segunda etapa que seria fundamental, uma transição que é sempre necessária. E nós temos alguns desafios. O primeiro é da inclusão digital. Segundo recente pesquisa, o PNAD, né, divulgada agora em abril de 2020, em cada 4 brasileiros não tem acesso à internet. 25% dos brasileiros não têm acesso à internet. A gente não pode medir os outros pela nossa régua, porque é fácil para a gente ter esse acesso. A gente não pode achar que é para todo brasileiro esse acesso é fácil. Eu acho que esse tem sido um pensamento equivocado de se achar que todo brasileiro tem acesso fácil à internet, seja o equipamento, seja uma internet de qualidade. Temos que pensar também nos advogados e cidadãos idosos, aqueles ainda, e o pessoal aqui sabe, Rodolfo foi presidente de seccional, Eric é presidente, Luciana certamente conhece, nos grotões nós temos colegas usando máquina de escrever. Nós temos aqui no interior de Pernambuco e no Brasil todo, colegas que ainda usam máquina de escrever. O PJE já excluiu muitos advogados idosos. E a gente não pode deixar que a audiência por videoconferência, sessão por videoconferência,
exclua ainda mais. Eu acho que a gente não pode fazer isso, né? Outro desafio, o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, para mim, a presença física ela é indispensável, é própria do Tribunal do Júri. É impossível a gente pensar um Tribunal do Júri por videoconferência, ele perde a sua essência. É um outro desafio. E a incolumidade da prova testemunhal. Não tem como se garantir que uma testemunha não está sendo coagida, que ela está sendo obrigada a dizer alguma coisa. E ainda colocam mais um desafio, a questão da efetividade das sustentações orais. Alguns tribunais começaram, isso me surpreendeu muito no início, eu fui fazer uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal. E aí, quando eu fui me informar, isso foi em abril, acredito eu, como seria o procedimento, me foi informado que eu deveria mandar um vídeo ou um áudio dessa sustentação oral, que seria encaminhado para os ministros. Para mim, isso não é sustentação oral. Isso é um memorial gravado em vídeo ou em áudio. Isso aí não é uma sustentação oral. Sustentação oral permite que a gente esteja, no momento, participando ao vivo da sessão de julgamento, que a gente possa, inclusive, levantar uma questão de ordem, uma matéria de fato, né, que isso daí é absolutamente indispensável. E, além disso, tem que se garantir a publicidade das sessões. Você pode até discutir se muda um pouco o convencimento, e é difícil, a gente sabe, a gente que está agora tendo experiência com relação a telepresencial, vale a fórmula do TED Talks, né? Que qualquer exposição de mais de 18 minutos, a pessoa já perde a atenção já com relação a ela. Então, a gente tem que ser mais sintético, mais objetivo ainda nas nossas exposições por videoconferência. Então, pode até se questionar se é efetiva ou não a sustentação oral, mas se deve garantir os meios para que o advogado possa fazer sustentação oral efetiva, ao vivo, naquele momento, podendo interagir, levantar uma questão de fato, levantar uma matéria que seja importante, uma questão de ordem. E soluções? Bem, sinceramente, eu devo ser sincero, eu não sei. Eu não sei as soluções. Estou aqui para aprender, inclusive, com os amigos e para tentar estimular o debate. Mas eu acho importante que a gente possa ter realmente uma fase de transição mais longa, uma fase onde todos possam realmente se adaptar, para que esse novo normal vire realmente o normal. Eu acho que essa fase de transição realmente é muito, muito importante. Outra coisa que se deve pensar são as audiências híbridas. As audiências onde vamos ter algumas partes dos integrantes em videoconferência e outros presentes fisicamente. Imagina o juiz no fórum, presente, as testemunhas também no fórum, para serem ouvidas, e os advogados das partes e as partes por videoconferência. Diminui o fluxo de pessoas, diminui a aglomeração na sala de audiência, no local de audiência, e garante, por exemplo, a incolumidade da prova testemunhal, já que haverá lá o juiz para verificar e os advogados estarão por videoconferência. O Tribunal do Júri, por exemplo, sem plateia, transmitido de forma online, né, com respeito sempre ao distanciamento social, é outra coisa que se pode fazer, né, outra solução assim, que eu enxergo também a médio prazo para que seja efetivado. E também, e aí já me encaminhando para o final, a OAB tem que ter realmente um papel muito importante nesse momento, principalmente de apoio à advocacia. Apoio à advocacia na qualificação para esse novo normal, para poder participar de sessões por videoconferência, nos escritórios modelos, que tem que ser realmente disponibilizado para os advogados em todas as regiões, salas de videoconferência, locais onde o advogado tem a tecnologia à sua disposição de forma gratuita para poder participar de uma audiência por videoconferência ou para poder participar de uma sessão de julgamento e fazer sua sustentação oral. Eu acho que o papel da OAB realmente aí, nesse momento pós-pandemia, nessa fase final e pós-pandemia, é absolutamente fundamental de apoio à advocacia nesse momento que é muito difícil para todos, mas difícil também para a advocacia que nós todos estamos enfrentando, todos estamos vendo o que vem acontecendo. Então, para até respeitar o tempo, como eu disse, eu quero aprender com os amigos, com os colegas que estão aqui dividindo com muita honra para mim esse painel. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder dialogar, debater, aos organizadores, os debatedores aqui, os palestrantes, o nosso moderador Rodolfo Moraes, muito obrigado, amigo. Aqueles que estão prestando aqui assistência para a gente também, ajudando essa equipe que está aqui, a Janaína, Ramon, Matheus,
Meus agradecimentos também, porque graças ao trabalho deles é que é possível realmente um evento dessa magnitude. Muito obrigado a todos vocês. É uma grande satisfação poder participar desse debate com todos e com todas. Excelente, Bruno. Grande liderança do Nordeste, da advocacia nordestina. E essa reflexão que você fez agora me fez lembrar dos idos de 2006, 2007, com a implantação do processo judicial eletrônico, né? Porque eu participei da comissão de TI do Conselho Federal, com o meu sempre presidente e guru Luiz Cláudio Alemã, era presidente, com a minha querida amiga Ana Amélia Mena Barreto, também integrante da comissão de TI, e lá a gente já falava sobre isso, dessa implantação de ferramentas assodadas, né? Não se estuda as etapas a serem preenchidas, e a advocacia fica correndo atrás dessas implementações. Eu me lembro daquela época que nós estudamos, nós tínhamos cerca de 66 processos judiciais eletrônicos diferentes no Brasil todo. E aí o advogado precisou se reinventar, e aí aqueles que estavam atualizados com as ferramentas, conseguiram correr atrás, mas os idosos não conseguiram, porque não tinham essa característica de utilização dessas ferramentas. E agora, mais uma vez, estamos nessa situação, né, com a implementação aí por parte do CNJ dessas etapas assodadamente, né, com implementação forçada, sem essa implementação gradativa. Boa reflexão, presidente Bruno. Parabéns. E a gente vai sempre aprendendo cada vez mais. Eu passo, então, logo a palavra ao nosso querido presidente, líder da Advocacia do Norte, meu querido irmão, Éric Venâncio, presidente da OAB do Acre. Muito boa tarde a todos os nossos telespectadores. Boa tarde a esse seleto grupo que aqui está, nesse painel. Queria cumprimentar a doutora Maria Luciana, que eu não tive a honra de conhecer pessoalmente ainda, mas tem as melhores referências do presidente Marcos Vinícius, nosso ex-presidente e sempre presidente, hoje no CNJ, me recomendou aqui para eu ter muito cuidado e muita cautela no seu tratamento, porque é uma pessoa que ele preza muito e que gosta muito de você. Meu querido irmão Bruno Batista, nosso presidente da OAB de Pernambuco, querido Rodolfo, conselheiro federal, ex-presidente da OAB de Roraima, meu querido amigo e irmão também. Queria cumprimentar todos vocês, falar que é uma grande honra estar aqui nesse evento, um evento que é fruto da inteligência e da genialidade de alguns homens de ordem que se juntaram e viram nesse momento pelo qual nós atravessamos a possibilidade de fazer um grandioso evento. E eu acho que essas pessoas têm que ser sempre lembradas, porque nós vivemos um período de muita exceção e que nós temos que nos reinventar, tanto que estamos aqui a tratar desse tema. E eu falo desses homens nas pessoas de Felipe Santa Cruz, de Marcos Vinícius Furtado Coelho, do presidente Rony, ex-presidente da OAB de Pernambuco, e do meu querido amigo e irmão Beto Simonetti, que tem conduzido esse evento com maestria, e acho que nós temos que mencionar e aplaudir o trabalho que eles realizaram e a ideia que tiveram de trazer esse evento para a comunidade jurídica brasileira, que, como bem dito aqui, conta com mais de 100 mil telespectadores, no momento que é tão importante nós debatermos temas de grande importância, como esse tema das audiências e dos julgamentos virtuais. O Bruno foi extremamente feliz na sua fala, tratou com muita propriedade de todos os assuntos que dizem respeito a essa temática. Uma temática que é difícil, e eu vi aqui Rodolfo falando sobre implantação de processo eletrônico, por exemplo, processo judicial eletrônico. Nós aqui no Acre, apesar de sermos um estado distante do extremo oeste do país, com poucos municípios, com infraestrutura de internet, de rede muito deficitária, mas nós temos uma característica que é muito singular, como é Roraima também, né, Rodolfo? Nós temos uma característica aqui que é muito singular. Nós, há mais de 10 anos, já temos 100% dos processos da Justiça Estadual funcionando na plataforma do ISAGE. Então, isso é uma realidade que a advocacia do Acre já vive de uma forma plena, há muito tempo, né? Mas, mesmo assim,
nós somos surpreendidos com esse novo normal, que já foi mencionado aqui pelos que me antecederam. E um novo normal que traz uma obrigatoriedade, dessa vez não por uma decisão tomada pelo Poder Judiciário ou por quem quer que seja, mas um novo normal trazido por uma situação que nos acometeu, nos deixou atônitos e muitas vezes sem saber o que fazer, né? E que veio como alternativa, veio como algo para que nós não pudéssemos paralisar por completo a prestação da tutela jurisdicional do Estado, mas que trouxe muita discussão e muita celeuma, e talvez a principal delas relacionada ao mesmo problema que nós enfrentamos quando da digitalização dos processos. Aqui no Acre, eu creio que em todo o Brasil, da mesma forma, que é a questão da obrigatoriedade, né? A OAB do Acre, ela já teve que litigar no CNJ por conta dessa obrigatoriedade, juntamente com a nossa co-irmã OAB de Rondônia, uma vez que fazemos parte aqui do mesmo Tribunal Regional do Trabalho, temos a mesma região aqui, a 14ª região, e tivemos uma série de regras impostas, não discutidas, mas impostas pelo Tribunal Regional do Trabalho, que impossibilitavam a realização desses atos de forma virtual. Nós chegamos ao absurdo de ter a obrigatoriedade de que advogados viabilizassem a participação de partes em audiências, num momento que não é normal, no momento que nós temos restrições sanitárias impostas pelas autoridades públicas, por Estado, por municípios. Então, por exemplo, eu não posso funcionar no meu escritório de advocacia, mas o Judiciário do Trabalho aqui me disse que eu tenho que trazer uma pessoa para dentro do meu escritório que não pode funcionar para realizar um ato. Fomos ao CNJ, infelizmente, o CNJ tem sido insensível a essa questão das audiências virtuais. Essa é uma verdade. O CNJ adotou um posicionamento que eu acho que é muito mais de ordem de gestão do que trazendo uma sensibilidade uma sensibilidade regional para essa questão, que é isso que eu acho que o CNJ tem que ter. O Brasil não pode ser visto a partir de Brasília, né? Nós temos que enxergar os diversos estados, principalmente na situação que estamos hoje, numa situação em que estados já têm uma realidade um pouco melhor do ponto de vista sanitário, onde os escritórios já podem funcionar. Aqui no Acre, os escritórios já estão podendo funcionar, ainda que com restrições, mas temos outros estados que, evidentemente, não há a menor possibilidade de que um escritório de advocacia funcione, tão pouco que eu possa levar pessoas, aglomerar pessoas para a realização de atos. Então, eu analiso muito mais essa questão das audiências virtuais e dos julgamentos virtuais a partir do ponto de vista da exclusão. Nós não podemos tornar o processo algo excludente, principalmente quando você trata, por exemplo, do que eu estou a dizer aqui de Judiciário do Trabalho, o Judiciário daquele menos favorecido, né, onde nós temos que adotar providências para que a parte possa demandar. Eu não posso me utilizar desse sistema para tornar o judiciário excludente, para tornar a prestação da tutela jurisdicional mais distante do jurisdicionado. Eu acho que isso é um primeiro corte que nós temos, que é da realidade que nos foi imposta e que nós estamos nos adaptando e tentando conviver com ela. Isso é um avanço importante, é um avanço extremamente importante. Se eu puder escolher entre fazer um ato de forma virtual e ter que me deslocar, que estacionar meu carro, que ter que me dirigir ao fórum, é claro que, vez por outra, a gente vai querer fazer isso, porque é da nossa natureza interagir, da nossa natureza ter essa relação interpessoal presente, principalmente nós brasileiros. Mas, do ponto de vista da eficiência, é claro que isso é muito melhor, né? Agora, isso tem que ser tratado como uma escolha. Isso não pode ser imposto, né? Nós temos que ter essa sensibilidade. Nós, e quando eu falo nós, eu estou falando muito mais do judiciário do que da advocacia. Acho que o judiciário tem que ter essa sensibilidade de tentar possibilitar com que esses atos só sejam realizados diante de um cenário de possibilidade. Caso contrário, nós não podemos impor isso ao advogado e, principalmente, impor isso ao jurisdicionado. Nós temos uma imensa dificuldade aqui no Acre de realização
desses atos em algumas comunidades mais isoladas, em algumas comarcas mais isoladas, e há que se ter isso em consideração quando da imposição de uma norma, de um instrumento normativo aí, que foi criado pelo CNJ, que impôs isso a todo o judiciário brasileiro, e acho que isso deve ser um pouco mais delegado aos tribunais. Os tribunais que têm ali na sua realidade, têm como avaliar a sua realidade e como decidir a respeito disso. Nós temos um outro aspecto também dessa questão desses julgamentos e das audiências virtuais, que é o distanciamento, que foi aqui tratado pelo Bruno, e que é algo muito importante, que a OAB tem que se debater muito com isso, que diz respeito ao distanciamento do advogado com o magistrado. Tivemos agora, salvo engano, ontem ou anteontem, uma recomendação aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça, determinando que os tribunais mantenham canais de interlocução para que os advogados possam acessá-los. Nós temos, eu creio que todos os tribunais brasileiros têm a divulgação em seus sites, de telefones, de e-mails, para que possa ser feita essa comunicação. Mas no dia a dia, a realidade é muito diferente. Nós temos verificado isso, as reclamações dos advogados chegam todos os dias. Eu tenho um caso muito inusitado aqui, que eu pedi autorização para contar, que é de um diretor meu, que ligou para uma assessora de uma desembargadora, ou de um desembargador, nem sei ao certo se é desembargadora ou desembargador, mas que ela pediu que ele mandasse um áudio, explicando o caso, porque o desembargador, a desembargadora não poderia atendê-lo naquele momento. E ele mandou esse áudio, minutos depois ele questionou se ela já tinha ouvido o áudio, e ela disse que não, porque o filho dela estava tendo aula de piano e não podia atrapalhar ouvindo aquele áudio. Então, nós temos essas nuances que nós temos que observar e também projetar isso para o futuro. Na realidade, o que mais me preocupa é essa projeção para o futuro. Quando eu estava no CNMP, nós nos debatemos lá com um tema muito espinhoso, à época, que hoje nem é tão mais espinhoso, mas que vai voltar à carga com muito mais força, que é a questão do teletrabalho, que foi aqui dito pelo Bruno também. Não há dúvida de que a magistratura, de que o Ministério Público vão se utilizar dos dados de produtividade que estão acontecendo hoje para tentar aprovar essas matérias, para tentar trazer o teletrabalho como uma realidade nessas carreiras. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Em primeiro lugar, por conta dessa necessidade da presença física do promotor, do juiz, na comarca e na unidade judiciária. E, em segundo lugar, porque nós não podemos nos utilizar de um dado construído no momento de exceção e trazê-lo para uma realidade que vai ser absolutamente diversa. Nós não podemos trazer um dado de produtividade de alguém que não pode ir ao cinema, de alguém que não pode ir a um teatro, que não pode ir a uma academia, que não pode ter nenhum tipo de lazer, que não pode ir a um bar tomar sua cerveja, e aí transportar isso para uma situação de normalidade, em que efetivamente ela não vai ter aquela disponibilidade de tempo com a qual conta hoje. Então é muito importante que a advocacia esteja atenta a isso, e eu acho que isso vai ser um tema de muita discussão. Nós vamos ter que ter muita firmeza e também vamos ter que ter muita temperança e ponderação. Todos nós, advocacia, Ministério Público, Judiciário, porque nós não podemos trazer uma exceção para o normal, uma situação de normalidade. Eu espero, sinceramente, que nós possamos nos utilizar de tudo aquilo que a pandemia trouxe como solução, trouxe como algo que já estava aí, mas que nós, por medo ou por qualquer outro motivo, não nos utilizávamos disso, desses instrumentos, dessas ferramentas, mas também nós temos que ter muito cuidado com a utilização desses instrumentos, porque nós não podemos permitir que haja retrocesso no judiciário que já tem uma situação de celeridade de extrema dificuldade, com a morosidade que nos assola. Nós não podemos retroceder, nós temos que avançar, temos que nos utilizar desses instrumentos para avançar e não para retroceder. Eu tenho certeza que a advocacia estará pronta a esse debate.
o Conselho Federal da OAB, as seccionais da OAB estarão prontas a esse debate, e eu espero que o Judiciário, que o Poder Judiciário, seja no seu órgão administrativo de cúpula, que é o CNJ, sejam em todos os tribunais brasileiros, saiba ter a ponderação necessária para que nós possamos construir, com essas soluções, algo que traga avanços e não retrocesso. Nesse curtíssimo tempo que nós temos aqui, são as considerações que eu tenho a fazer, meu querido Rodolfo, nosso presidente, e eu espero ouvir a doutora Maria Luciana, como já ouvimos o Bruno, para que daqui nós possamos tirar algo de concreto para poder ajudar na construção desse novo normal e nesse novo poder judiciário que nós vamos ter aí no horizonte muito próximo. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Obrigado, Eric. Não é à toa que você se destaca pela liderança aí na OAB acreana, na advocacia acreana, mas eu queria fazer só dois pontos, dois destaques. A recomendação que você falou do CNJ, da atuação dos nossos representantes lá no CNJ, do André Godinho e do Marcos Vinícius, que, aliás, é o nosso representante do Acre aí, na tentativa de mudar a recomendação para uma resolução já efetiva, né, em que obrigasse os tribunais a abrirem essa possibilidade de tratativa do advogado com os magistrados. Então, infelizmente, foram votos vencidos, mas eu não poderia deixar de destacar essa atuação combativa dos dois nossos representantes no CNJ em defesa da advocacia, com esse olhar, com esse sentimento, com essa sensibilidade que você acabou de falar a respeito dessa recomendação. E passo desde logo a palavra aqui à nossa querida Maria Luciana, deixamos o melhor por último, com todo respeito ao que foi dito pelo meu querido Bruno Eric, mas ela veio fechar com chave de ouro esse painel. Nada, você deixou a maior responsabilidade para mim, né? Falar depois de 2 presidentes, mediada por um presidente conselheiro, a gente fica com medo, né? Mas com medo mesmo nós vamos, porque não dá para recuar, porque a advocacia precisa de nós, precisa que a gente levante os pontos que brilhantemente doutor Bruno e doutor Eric levantaram, que você também, Rodolfo, retocou, porque não dá para a gente negar, né? A proposta do nosso painel são os avanços e retrocessos. A gente não ignora o fato de que, se nesse momento de pandemia a gente não tivesse o processo eletrônico, muitos de nossos colegas estariam numa situação ainda pior do que já estão. O Brasil está num momento de crise, já vinha num momento de crise econômica, a gente agora pega um barco mundial que não é um barco bom, que é um barco de recessão. Muita gente tem um olhar muito, muito otimista para nós, advogados, que mas a pandemia caustifica demais as relações, isso abre mercado para o advogado. Ok, mas se as pessoas não tiverem dinheiro para pagar, não adianta abrir o mercado para a advocacia, porque, à exceção de quem está na defensoria, a forma que nós levamos o nosso pão para casa é através do nosso labor. Então, não adianta a sociedade inteira entrar em conflito, porque a consequência disso vai ser uma guerra civil, e a advocacia não vai dar conta de resolver, ou pelo menos de mediar todos esses conflitos. O que me preocupa muito nesse cenário que nós temos é que a gente já vem há muitos anos, pelo menos acredito que todos nós aqui somos advogados militantes, nós sabemos o que é precisar despachar com o magistrado, ainda que a gente tenha, de uma forma muito privilegiada em relação a muitos colegas, pelo trabalho, pelo tempo que a gente oferece à OAB, e muitas vezes até uma certa deferência, porque a gente chega ali, é a Maria Luciana, da OAB Rio, é o Bruno, OAB Pernambuco, é o Eric, OAB do Acre, o Rodolfo, mesma coisa. Mas a verdade é que grande parte de nós sequer conseguia acessar o magistrado. Eu, por exemplo, uma fala que me irrita profundamente, eu aqui não posso fingir que sou um doce de pessoa, porque no exercício do meu trabalho eu busco defender, quando eu vou despachar e o assistente volta, o doutor fulano não pode lhe atender porque ele está trabalhando.
eu tenho uma dinâmica, ou porque ele está ocupado, eu tenho uma dinâmica clássica, é quase uma cena. Eu olho para a minha bolsa e respondo, pode dizer que eu não trouxe meu patins hoje, eu também estou aqui trabalhando. Então, quando um magistrado se recusa a nos receber, não é uma recusa só à advocacia, é uma lesão grave a preceitos que sustentam o nosso Estado democrático de direito. Quando um juiz diz que não vai nos receber porque está ocupado, quando manda a gente enviar um áudio e diz que não ouviu porque o filho estava numa aula de piano, como hoje eu recebi aqui um e-mail, e eu não tenho problema nenhum com isso, eu respeito, eu tenho absoluta deferência por quem passa num concurso público, mas precisava despachar com o juiz, recebi um e-mail com recomendações para despachar com o secretário. Desculpa, quem vai decidir o processo não é o secretário, ainda que eles tenham algum acordo, isso não é problema meu. Eu não sou obrigada a despachar virtualmente com um secretário. A gente tem, numa perspectiva positiva, tentando ver o copo meio cheio, a gente não pode negar que o processo eletrônico e a virtualização dos atos, eles têm um papel muito importante na inclusão de colegas, por exemplo, que têm alguma necessidade especial, que têm alguma mobilidade reduzida, que para eles, aqui, por exemplo, eu que estou no Rio, uma cidade cheia de mazelas, uma cidade em que você tem o IPTU mais caro do Brasil, ao lado de uma comunidade onde pessoas vivem em condições subhumanas. Então, assim, é uma cidade, como a música, né, de beleza e de caos muito próxima. E nesse conjunto de caos e de beleza, do que é bom e do que é ruim, nós temos colegas advogados que estão numa parcela muito privilegiada e nós temos colegas periféricos, colegas da Baixada Fluminense, que vir arriscar um despacho significa, muitas vezes, ter que despender um valor que ele não tem, que o perfil de cliente dele é um perfil que paga uma consulta médica, mas que não paga uma consulta de advogado. Então, na verdade, ao receber aquela procuração, a gente já inicia pagando para trabalhar. E aí a gente tem também a questão do idoso. Eu aqui, a minha função institucional na Ordem do Rio de Janeiro é uma função pedagógica. Eu falo sempre com os colegas, por favor, não me peçam para falar a posição política da Ordem, porque eu não posso falar sobre isso, não é a minha função, essa não é a minha função, mas nesse período de pandemia, uma das coisas que mais mexeu comigo foi receber um e-mail de uma colega de 80 anos pedindo, pelo amor de Deus, para a gente abrir a estrutura da ordem para que ela pudesse peticionar, porque ela não sabia fazer isso sozinha. E como aqui os processos, né, em tramitação eletrônica retornaram a fluência do prazo, ela estava perdida. Mas, assim, a gente percebe que, para nós, advogados, que são pessoas, cada um com a sua história, cada um com o seu grau de esforço, e eu não pretendo aqui ter uma fala nem para supervalorizar e nem para desmerecer ninguém, mas nós, como pessoas que abrimos mão de muita coisa na vida, a gente chegar aqui num momento desse e se ver impedido de trabalhar é algo que mexe muito com a dignidade. Quando uma pessoa de 80 anos se disponibiliza a assumir o risco de ser infectado por uma doença letal e que ela está absolutamente num grupo de risco pela idade que ela tem, a coisa é muito mais séria. Quando o tribunal defende que o teletrabalho é maravilhoso, vejam os nossos números, acrescentando humildemente ao que o doutor Eric falou, a gente ainda tem um detalhe. Para esses serventuários, a vida ficou muito mais cômoda. Ele pode acompanhar o filho crescer, ele pode acompanhar o dever da escola, porque trabalhe ele muito ou trabalhe ele pouco, o salário dele está na conta no final do mês. Então, até para que isso se perpetue na realidade do judiciário, nesse momento, que é um momento, digamos que de campanha, de sensibilização dos tribunais, até ele, que lá para nos atender presencialmente vai 2 horas e quando vem até o balcão para nos receber, é com aquela boa vontade, que dá vontade da gente virar as costas e ir embora, porque fala, não vai adiantar, porque o que eu vou falar aqui não vai resolver. Ele está ali cheio de boa vontade. Por quê? Porque ele quer que esses números cresçam.
Mas daqui a um ano, se isso for de fato implementado pós-fim pandemia, a gente não vai ver esses números tão expressivos. Nós vamos ver cada vez mais, nós advogados, cada vez mais com a nossa prerrogativa absolutamente afetada, jogada por terra. Essa coisa da gente ter que despachar, como o doutor Bruno falou, sustente através de, mande um arquivo de áudio ou de vídeo. Realmente, isso não é sustentação, isso é memorial. E ainda assim, se a gente às vezes leva, como já aconteceu comigo, entregar o memorial na mão do julgador, eu sair da sala, voltar para fazer um comentário e pegá-lo rasgando o meu memorial, e eu falei, porque eu disse a vocês que eu falo do Patins, eu falei do meu memorial, falei, excelência, o senhor rasgou por engano, eu vou na sala da OAB imprimir outro e vou trazer para o senhor, porque o senhor deve ter rasgado com outro papel. Ele ficou extremamente constrangido, óbvio que eu fui fazer a sustentação oral, e ele, na hora, não, tive um pequeno imprevisto com a doutora, rasguei o memorial dela sem me atentar que era o memorial. Falei, mas sem problemas, né, excelência? Porque eu trouxe outro e eu tenho certeza que o senhor leu. Mas nem todo advogado tem coragem, e não que isso seja uma coragem, talvez, na verdade, seja uma absoluta falta de senso da minha parte fazer uma coisa dessas. Mas é porque eu acho que a gente já é tão maltratado todo o tempo. Quando eu tenho um advogado idoso que tem 30, 40, 50 anos de advocacia e ele me diz que está pensando em deixar o exercício da advocacia porque teme a tecnologia, isso é muito grave, isso é muito preocupante. E, ao mesmo tempo, o tribunal começa a querer delegar para nós, advogados, uma série de atribuições que são dele, seja as citações e intimações. Aqui no Tribunal do Rio tem uma coisa que é absurda. Eles querem nos delegar a responsabilidade pela digitalização do acervo. Então, quer dizer, como aqui tem muito processo físico, o advogado leva. Agora, uma provocação que eu faço em todas as falas que eu tenho na ordem. Se você retirou 10 volumes de processo e não conferiu as 10 páginas e a serventia numerou de forma equivocada, na hora que eles forem certificar que derem falta de uma página de processo, quem será o responsável será o senhor que fez a retirada desse processo. Se o tribunal erra, a certificação é ok. A certificação deles é o quê? Corrigir o ato. Se a advocacia erra, isso tem outras consequências. Então, o que parece que é muito gentil, o que parece que é muito não, vamos numa rede de colaboração, mas é uma rede de colaboração de mão única. A advocacia só é considerada pelos tribunais para receber as tarefas. Nós só somos pares na hora de assumir o trabalho. Na hora de ser ouvido, a gente recebe um tratamento diferente. Na hora de as nossas demandas serem consideradas, nós somos sempre alarmistas. Nós que somos envolvidos com a OAB, nós temos sempre um interesse político, quando, na verdade, nós que somos homens e mulheres de OAB, pelo fato de estarmos orbitando ali, não é que nós tenhamos interesse político, necessariamente. Nós somos a voz de outros tantos milhares de advogados que não podem estar ali. Então, assim, eu acho que eu não tenho muito o que acrescentar. Doutor Bruno e doutor Éric fizeram considerações muito pertinentes, muito sensíveis a tudo. Eu, humildemente, não me comparo a eles, uma vez que sou só um dentinho da engrenagem, não sou a capitã do time, mas, assim, é fato que todos nós temos muitos desafios pela frente, e eu acho que o principal deles é tratar com a advocacia no seguinte sentido: hoje é necessário. A pandemia se resolvendo, a vida precisa voltar, se não integralmente ao status quo, porque muita coisa se alterou, mas de forma que a gente não fira prerrogativas, direito do jurisdicionado e mais, que a gente não coloque em risco a segurança jurídica que deve nortear os atos de todos os players envolvidos. Então, com isso, eu finalizo a minha fala e agradeço aqui especialmente ao doutor Marcos Vinícius pelo gentilíssimo convite para que eu estivesse aqui nesse painel
e dizer que foi uma honra participar com vocês desse momento histórico da nossa OAB Nacional. Não é à toa que a competência dessa ilustre advogada tem reverberado no Brasil todo, né? Inclusive chegando ao extremo norte, por essa qualidade, por essa qualificação, por essa voz ativa, né, que a OAB do Rio de Janeiro aí implementou nessa questão. E aí, complementou aqui de forma extraordinária todos aqui as reflexões trazidas aí pelo querido Bruno, pelo Eric, e que tem realmente preocupado a advocacia brasileira. E a gente vê esse lado dos idosos com muita preocupação, e temos que pensar também nos jovens advogados que estão iniciando a carreira, né, que não têm a estrutura necessária para o acesso. E nós tivemos efetivamente aqui o Tribunal de Justiça querendo voltar aos trabalhos, colocando em risco a saúde da advocacia, como o Eric falou, na necessidade do advogado trazer para dentro do seu escritório o cliente, ou testemunha e tudo mais. Essa é a grande preocupação. E realmente eles veem essa via não está sendo de mão dupla, essa via de mão única, na hora de nos contactar. Mas vou deixar aqui rapidinho, 1 minuto para cada um, fazer as considerações finais, já agradecendo a todos pela participação, ao convite que me foi feito a participar desse evento histórico. Bruno, por favor, com a palavra. Minha palavra é só de gratidão, gratidão a todos por ter aprendido com vocês nesse final de tarde, início de noite. Foi uma grande honra para mim estar ao lado de vocês, poder falar para os advogados, os estudantes que estão nos assistindo, desejar a todos aí uma boa noite, um bom restante de congresso e saúde para vocês todos, seus familiares, que todos fiquem bem, que possamos passar esse período de pandemia tão difícil para todos. Grande abraço para vocês e espero mais adiante vocês aqui em Pernambuco. Gostaria apenas de me despedir e agradecer pelo convite, falar que foi uma honra estar aqui com vocês, com a Maria Luciana, com o Bruno, com o Rodolfo, com todos os nossos apoiadores aqui do Conselho Federal, que são os funcionários que levam esse evento adiante. Deixar a mensagem de esperança que nós teremos aí dias melhores, que nós saberemos lidar com essa nova realidade e, se Deus quiser, vamos engrandecer ainda mais a advocacia e o Poder Judiciário na sua prestação jurisdicional. Um grande abraço a todos. Luciana, pode. Vamos lá, eu me despeço deixando principalmente uma mensagem aos estudantes de Direito, dizer que vocês escolheram uma das profissões mais lindas que há, porque ao lado da medicina, se a medicina garante a vida, nós, advogados, somos capazes de garantir a dignidade. Então, sigam firmes, contem com a ordem, se aproximem da ordem, sejam homens e mulheres de ordem. Nós precisamos ser muito unidos, porque juntos nós somos mais fortes. A ordem é laica, mas eu não sou. Fiquem com Deus, com muita saúde, e a gente se vê pelos corredores dos fóruns da vida. Por fim, então, agradeço aqui aos colaboradores do Conselho Federal, a Janaína, o Ramon, o Matheus, que nos ajudaram aqui, estão fazendo um trabalho magnífico nesse congresso digital. Dizer que a ideia foi maravilhosa, acalentou muito meu coração por esse momento de distanciamento e trouxe essa aproximação, ainda que virtual, mas aproximação desses colegas maravilhosos. E estão todos de parabéns e agradeço mais uma vez a todos. Muito obrigado a participação.